Ni hao, seus japonês economista, tudo bem com vocês? E vamos aí para uma análise do Kobori sobre os investimentos que o Brasil negociou com a China aí nessa visita do Lula aqui em Beijing. Olá pessoal, em meio a essa grande guerra tarifária iniciada por Donald Trump desde a sua posse na presidência da maior potência econômica do mundo, Já acabou a guerra o tarifária? Brasil fecha diversos acordos em sua viagem para a China. Afinal de contas, isso vai ser bom para a economia brasileira? Este é o assunto do vídeo hoje. Olha o Kobori novinho. Bem, pessoal, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, não esqueça de clicar no like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Estamos quase lá, hein? Faltam só 4 dias para o nosso Dia da Libertação, que não é o Dia da Libertação de Donald Trump. Esse é o nosso Dia da Libertação. É a libertação da nossa falta de entendimento de como funciona todo o sistema e todo o modelo econômico que nos domina e nos aprisiona aí no desconhecimento e na desinformação. Então, no Dia da Libertação, que é agora domingo, dia 18 de maio, às 20 horas, eu vou fazer uma live com todos vocês para explicar como funciona todo esse mecanismo de transmissão de crises, como funciona o modelo econômico dominante e como esse modelo nos mantém refém de toda essa situação. Ah, eu sou fã do cabelo do cara. Teve um dia que eu falei disso, tá? Eu comentei que eu era fã do cabelo do Kobori. Aí teve um cara no comentário do vídeo, ai, porque você não tem argumento, tem que falar do cabelo do cara. Mas, pô, mano, eu tô dizendo que eu sou fã do cabelo do cara, eu não tô criticando. Não nos deixa prosperar, seja prosperar profissionalmente, no trabalho, no dia a dia, nos investimentos. E é um dia em que a gente vai adquirir bastante conhecimento aí para Vai poder ter aulão do Kobori navegar e sobreviver nesse modelo econômico. E não só isso, né? Não é sobre enriquecimento pessoal, não é sobre ficar rico, sobre ganhar muito dinheiro. É simplesmente prosperar. É uma forma da gente ter conhecimento para promover aí a nossa transformação social e a gente poder sobreviver melhor nesse capitalismo e nesse modelo que nos domina. Então eu aguardo vocês lá no Dia da Libertação, dia 18 de maio, agora domingo às 20 horas. Ok. E vamos lá então ao assunto de hoje. Bom, antes de mais nada, também não poderia deixar de registrar aí o meu pesar pelo falecimento de Pepe Mujica, que independente da corrente ideológica que a gente seja, que nós acreditemos, Pepe Mujica está além disso, né? Além de direita, esquerda, comunismo, capitalismo. Pepe Mujica nada mais era do que um grande ser humano e que deu grandes contribuições aí para a humanidade, né? E ele é um dos poucos líderes que viveu exatamente aquilo que ele pregava, né? Com a sua simplicidade, com o seu combate aí às desigualdades, com a sua forma de viver, com a sua forma de se comunicar com todo o povo e, sobretudo, aquilo que ele combatia contra a pobreza, né, e esse consumismo desenfreado. Então, Pepe Mujica tem muito a nos ensinar e vai deixar aí um grande legado, e o meu pesar aí pelo falecimento de Pepe Mujica. Bem, vamos lá então ao assunto de hoje. O Brasil fez uma viagem para a China com uma grande comitiva, né, vários ministros, o presidente do Senado, o representante da Câmara dos Deputados, e veio uma cabeçada, né? Aí, parece mais de 200 empresários. Veio uma cabeçada, né? Não, mas veio muito empresário também que não foi, que veio por conta própria. Mas veio uma cabeçada na conta do governo aí, né? E fechou ali grandes acordos comerciais com a China em meio a essa guerra tarifária aí iniciada. Não? Pelos Estados Unidos, né? E grandes números, em torno de 27 bilhões, em que vai ter montadoras chinesas no Brasil, plataformas de delivery, né, hubs de energia renovável, tanto eólica quanto solar, um monte de nome bonito, parques industriais neutros em emissões de carbono, rede de bebidas, sorvetes, grupos mineradores, enfim, vários acordos foram fechados em vários setores da economia que vai propiciar aí esse investimento nesse montante de 27 bilhões. É um grande acordo, né, são grandes números em que a China vai investir no Brasil. Entre isso também, memorandos de cooperação nos setores de finanças, tecnologia, infraestrutura, uma sinalização aí, principalmente no discurso, né, do presidente Lula, de uma adesão, apesar de o Itamaraty, né, não ter muito essa pretensão, ser muito mais diplomático, mas o discurso do Lula ficou claro aí, uma adesão em direção aí o que ficou conhecido como a nova Rota da Seda, né, que na realidade chama Cinturão e Rota, uso de moedas locais, né,
que inclusive eu falei já em vários vídeos aqui que seria uma boa ideia, né, nesse Isso sim, desacoplamento, né, da né? utilização do dólar para fazer as transações internacionais. Mas até hoje nunca saiu assim realmente do papel, né? Já faz uns anos que eles comentaram isso. Inclusive o presidente do Banco Central estava lá nas cerimônias, assinou ali esses memorandos aí de entendimento, né, de utilização de moedas locais, ou seja, o Brasil está fazendo negócio com a China, utiliza-se real e yuan, né, você não precisa utilizar o dólar. Combustível sustentável de aviação, também combustíveis marítimos, né? E tudo isso se traduziu, como a gente gosta de olhar números de mercado, né, se traduziu aqui na nossa bolsa, aí batendo o recorde de todos os tempos, aí, próximo de 139 mil pontos. O dólar continua em queda, né, bateu 5,60. Então surge isso aí, pô, são sinais de que isso é bom para o Brasil. Bom, não deixa de ser boas notícias, não deixa de ser bom, é um acordo histórico, né, no montante que está se fazendo, para aqueles que gostam de tomar partido e ficar meio melindrado, mas o que será que os Estados Unidos vai achar, os Estados Unidos vai retaliar, Problema né, deles, que o né? Brasil está se aproximando da China. Como eu digo, o Brasil não temos que ser a favor dos Estados Unidos, não temos que ser a favor da China, nós temos que ser a favor do Brasil. E o Brasil tem que fechar acordos que seja bom para o Brasil. E o que está se mostrando nesse cenário geopolítico mundial, geoeconômico, geocomercial, o que quer que seja, é que a China é um país que está se mostrando muito mais parceira dos outros países, inclusive dos países historicamente aliados dos Estados Unidos, né? Haja vista que Japão e Coreia e China conversaram, são rivais históricos, né? Não tem que... Esse é o problema dessa direita brasileira, uma direita lambesaquista dos Estados Unidos, né, cara? A galera fica aí... Nossa, não, Estados Unidos, porque vai melindrar o relacionamento com os Estados Unidos. Cara, problema dos Estados Unidos, cara. A gente tem que pensar no Brasil. É simples assim. Vale mais a pena fazer acordo com quem? Com o Brasil ou com a China? Com a China. Beleza. Tchau, Estados Unidos. Não tem que ficar, não, mas o que será que os Estados Unidos vai pensar? Problema deles, cara. Eles que façam condições melhores para o Brasil fazer acordo com eles. Não é assim que funciona? Porque não dá para a gente ficar lambesaquismo dos caras para sempre. Né? O Japão, já comentei aqui, desde o pós-guerra virou como se fosse uma colônia dos Estados Unidos. Uma semicolônia. O Japão já se aproximou da China, a União Europeia está se aproximando da China, inclusive o Canadá, que o Donald Trump considera ali como se fosse não só o quintal, ele fala que é o 51º estado norte-americano. É verdade. E o próprio Canadá se aproxima também da China. Ou seja, todos os países estão se aproximando da China. O Brasil não poderia deixar de se aproximar, até porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil. E o Brasil não tem que ficar preocupado se os Estados Unidos vai ficar melindrado ou não. O Brasil tem que fazer o que é bom para ele. Problema dos Estados Unidos, cara. Se a China está oferecendo parcerias e acordos que seja bom para o Brasil tem que abraçar isso de forma contundente, desde que, como eu sempre falo, o Brasil tem que ter um plano, né? Quando a gente tem um plano de Brasil, um plano de nação, e não tem, né? A gente vai fazer acordos com aqueles países que colaborem. Esse é o problema. Né, para que nós, brasileiros, né, nós, enquanto nação, vamos estar em direção àquele nosso plano. Então, a China pode fazer grandes acordos com o Brasil, os Estados Unidos também pode fazer grandes acordos com o Brasil. Não pode ser um país, né, propondo cooperação para nos ajudar economicamente, o desenvolvimento da nossa economia, e o outro país nos ameaçando. Então, não existe. O Brasil tem que ser soberano e defender os seus interesses. É sempre isso que eu falo aqui. Não é sou a favor da China, sou a favor dos Estados Unidos. Não, nós somos a favor do Brasil. Aqueles países que colaborarem com o nosso país para que a gente caminhe em direção ao desenvolvimento e ao crescimento econômico, com esses países que a gente vai fazer a nossa cooperação e os nossos acordos. Então, nada impede que os Estados Unidos também ofereça vantagens aí para o Brasil atingir o seu crescimento e, obviamente, atingir... Ok, mas, Cobori, tá quase no fim do vídeo. Esse acordo é bom para o Brasil ou não é? E os objetivos que a gente tem nesses nossos planos. A única preocupação que eu tenho, inclusive eu falei no programa na segunda-feira, o acordo vai ser bom para o Brasil, o acordo vai ser bom para a nossa economia, mas não necessariamente isso pode ser bom para a sociedade como um todo. Mantidas as condições normais de temperatura e pressão, né, ou como dizem os economistas, ceteris paribus, a nossa economia crescendo, sendo tudo bom para o Brasil, mas a gente... Peraí que a geladeira chegou, gente, peraí. Vocês só vão ver a geladeira passando ali. Tem os moleque tirando a geladeira. A gente teve que parar aqui rapidão, porque, né, a vida é assim, né, gente? Deixa eu ver a geladeira nova. Ó, Três Irmãos aí. Três Irmãos, agora não precisa mais de visto, vocês podem vir, cara.
Essa é a vida normal, né, gente? Tem que parar rapidão, trocar a geladeira. Aí depois a gente volta com o React. Vocês fazem favor, deixa like aí na live aí que eu preciso pagar minha... Eu não comprei geladeira. A geladeira que eu tenho deu pau ontem à noite e o cara tá aqui trocando. O dono do apartamento, sei lá, é o cara com que eu negociei aqui, né? Ele tá trocando a geladeira porque deu pau na geladeira no meio da noite. Aí eu falei pra ele, olha, eu tenho um monte de comida aqui, se eu perder vocês vão ter que pagar. O cara bateu o desespero. É um outro modelo de geladeira. Só que é aparentemente mais antiga e já usada, né? Eu aluguei com a mobília? Normalmente sim, porque eu não tenho muita coisa. Tem apartamentos que não tem mobília, tem apartamentos que tem, né? Então, assim, eu alugo com mobília porque eu não tenho muita coisa. Eu não quero comprar muita coisa também. Eu não tenho nada pra falar com os caras, mano. Inclusive, obrigado, Rafa. Obrigado, Rafa. Três irmãos, eu tenho um vídeo mostrando meu apartamento na China. Tem um vídeo, lá no outro canal, no meu canal de vlog, eu tenho um vídeo aqui mostrando como é que é. Peraí, se eles já acabaram ali, eu tenho que ali botar as coisas de volta dentro da geladeira. Peraí, vocês não saem daí. Perpetuar as desigualdades econômicas que a gente tem dentro da nossa sociedade, isso não é bom para o povo como um todo. Tá? Então não pode continuar sendo bom só para algumas elites econômicas, só para alguns setores que continuarão a concentrar a renda nesse modelo econômico que a gente tem. Então a nossa preocupação enquanto nação, né, enquanto sociedade, é fazer com que esse crescimento econômico possa ser distribuído para toda a sociedade e a gente possa de alguma forma diminuir as desigualdades, né? Então eu tenho uma grande preocupação dentro dos acordos, para pegar um exemplo, vai vir um aplicativo de entregas para o Brasil. Se for para ser um aplicativo de entrega chinês, mas que seja igual um Uber, que seja igual um iFood, que continue precarizando o trabalho para a maioria da sua força, né, para aqueles que realmente fazem o serviço, para aqueles que realmente estão na ponta, não vai fazer grande diferença para a sociedade como um todo. Né? Só mais uma empresa que vai estar vindo aqui e vai continuar concentrando a riqueza na mão de poucos. Cara, é o que eu falei desde o começo dessa história aí. Então, eu vou postar um vídeo lá no meu outro canal, meu canal de vlogs, a respeito dessa questão da CPI das bets, inclusive, que eu falo justamente disso. A galera é emocionada porque vai uma empresa de sorvete pro Brasil, cara. Pô, gente, pelo amor de Deus. A Michoue vem pro Brasil. Cara, é sorvete. O Brasil não tem condição de ter uma empresa de sorvete. Precisa de uma empresa chinesa vender sorvete no Brasil. É a mesma coisa o Meituan, é a empresa de entrega. Não é como se a gente estivesse falando, vai uma empresa de chip, essa empresa de chip vai fazer transferência de tecnologia, o Brasil vai poder depois ter uma empresa própria de tecnologia. Não, cara, é sorvete, cara. E a galera é emocionada. Só tá trocando um McDonald's pelo Michoue. Não muda nada, entendeu? Não muda nada, cara. De verdade, assim. Então, nossa, tem 27 bilhões de investimentos. Primeiro que 27 bilhões de investimentos em 5 anos é troco de pinga, né? É nada, assim, muito pouco dinheiro. Segundo que a gente tá falando de Meituan, Michoue. Cara, de novo, o Brasil não tem condição de ter uma empresa que faz isso. Precisa ser uma empresa chinesa. Então, eu acho que o Brasil precisa caminhar não só para o crescimento econômico, mas para a distribuição de toda essa riqueza que a gente produz aqui no país, e quem produz a riqueza é a classe trabalhadora, é a grande maioria da população que produz e trabalha e cria essa riqueza, e que essa riqueza seja melhor distribuída dentro da nossa sociedade. Essa é a minha grande preocupação e é por isso que a gente tem que continuar lutando. Bom, o comentário aqui desses acordos Brasil e China é basicamente esse. Espero que vocês tenham apreciado. Se você ainda não... Eu acho que, de repente, o que é mais importante nessa história toda são os trens, né, cara? Porque trem é importante. Trem vai ajudar todo mundo de modo geral, né? Ainda mais se tiver trem de transporte de pessoas. Eu não acredito que vai ser trem-bala. Se eles forem fazer esse trem que vai cruzar a América do Sul inteira para o Peru, não vai ser trem-bala, né? Mas se for possível utilizar isso para transportar gente, já é bom, já ajuda também. Cargo e gente, né? Eu acho que isso já é positivo. Agora, cara, Michoue, Meituan, pô, o Brasil tem já empresa que faz isso, né? É como o Cobori falou, são empresas que vão para o Brasil
que vão continuar tratando os funcionários e os entregadores da mesma forma que os outros. Nada vai mudar.